Olá, está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os principais destaques de hoje. O Brasil foi o país com mais suspeitas de manipulação de eventos esportivos no ano passado, com pelo menos 152 resultados duvidosos. Jardins filtrantes em Pernambuco estão sendo responsáveis por despoluir mais de 300 mil litros de água por dia com o uso de tecnologia sustentável. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza as redes sociais. E pesquisadores descobriram um método para transformar gordura ruim em gordura boa. A ONU publicou um relatório que alerta sobre o risco de uma crise global de escassez de água. O documento apontou ainda que a carência deste recurso pode se tornar mais frequente na América do Sul. A água, como um mineral que está presente em toda a natureza em seus estados sólido, líquido e gasoso, tem um papel tão importante para a vida e, ao mesmo tempo, é tratado de forma desastrosa pela humanidade. Mesmo sendo um recurso peculiar, por se autorrenovar pelos processos físicos e químicos, a água não é infinita. Dessa forma, a ONU publicou um relatório sobre a ameaça que o recurso está passando. O documento alertou para a falta ou excesso de água em alguns lugares e água contaminada em outros, além de chamar atenção sobre a escassez, que está se tornando endêmica devido ao consumo excessivo e à poluição, enquanto o aquecimento global aumentará a escassez sazonal, tanto em áreas com água abundante, quanto naquelas já esgotadas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse durante a apresentação do relatório que nós, humanos, quebramos o ciclo da água, destruímos ecossistemas e contaminamos lençóis freáticos. E, com isso, a água terá um fim trágico. Além disso, Guterres disse que estamos drenando o sangue vital da humanidade por meio do consumo excessivo vampírico e do uso insustentável, e o evaporando por meio do aquecimento global. O relatório observou o impacto da contaminação dos suprimentos de água existentes devido ao baixo desempenho ou à inexistência de sistemas de saneamento. O documento demonstrou que pelo menos 2 bilhões de pessoas usam uma fonte de água potável contaminada, o que pode causar diversos tipos de doenças. E o que impressiona é que esse número alto não leva em conta a poluição de produtos farmacêuticos, produtos químicos, pesticidas, microplásticos e nanomateriais. Serão necessárias parcerias e cooperação para a água com o objetivo de evitar uma crise global. Para garantir o acesso à água potável para todos até 2030, os níveis de investimento teriam que ser triplicados. E aí sim, melhorar as condições do principal recurso para a manutenção da vida humana, animal e natural. E no Brasil, dados do Panorama dos Resíduos Sólidos 2022 mostraram que a geração de resíduos plásticos nas cidades brasileiras foi de 13 milhões e 700 mil toneladas no ano passado, ou 64 quilos por pessoa no ano. De acordo com a pesquisa, o resíduo plástico é o tipo de poluente mais encontrado nos corpos hídricos do planeta. Corresponde a 48,5% dos materiais que vazam para os mares. Os dados mais recentes mostram que cerca de 22 milhões de toneladas de plásticos vão para o meio ambiente a cada ano em todo o mundo. E uma parte considerável desses materiais tem os oceanos como destino. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mais de 3 milhões de toneladas de resíduos sólidos vão parar nos rios e mares todos os anos, quantidade suficiente para cobrir mais de 7 mil campos de futebol. E a melhor solução para o problema do lixo no mar reside justamente no aperfeiçoamento dos sistemas e infraestruturas de limpeza urbana nas cidades, que deve ocorrer com programas permanentes de educação ambiental implementados em todas as camadas da população.
De acordo com a Abrelp, cerca de 80% do total de resíduos encontrados nos mares são oriundos de atividades humanas desenvolvidas no continente, seja no litoral ou em regiões onde correm rios que desaguam em ambientes marinhos. Mas agora tem boa notícia e vem lá do Recife, em Pernambuco. Jardins filtrantes estão sendo responsáveis por despoluir aproximadamente 360 mil litros de água por dia do Riacho do Cavouco, que nascem dentro da Universidade Federal de Pernambuco e desaguam no rio Capibaribe. A tecnologia sustentável usa plantas aquáticas nativas e tanques de pedras para filtragem. As obras dos jardins filtrantes tiveram início em 2022 e o sistema começou a operar de fato em fevereiro deste ano. A implantação total do projeto está prevista para abril. A tecnologia usada no projeto é baseada em recursos naturais, com uso basicamente de pedras, areia e plantas aquáticas por onde fluem as águas. A absorção dos nutrientes pelas raízes dos vegetais, associada à passagem da água suja por 5 tanques de pedras com diferentes substratos, resulta na remoção e detenção de resíduos sólidos como metais. A água, então, é tratada sem química. Este processo de filtragem, principalmente de esgoto, é contínuo. Ao mesmo tempo em que a água do Riacho do Cavouco entra no sistema, a água purificada saindo e sendo devolvida ao Capibaribe. Para este tipo de projeto do Riacho do Cavouco, foram empregadas 7.500 mudas de 36 tipos de macrófitas aquáticas nativas da região, que foram selecionadas considerando a resistência ao clima local e ao paisagismo projetado para o Parque do Caiara. O projeto foi implantado pela Agência Recife para a Inovação e Estratégia, uma organização social de inovação sem fins lucrativos. Ao todo, a obra ocupa 7.000 metros quadrados, que corta o Parque do Caiara, na Iputinga, zona oeste da capital pernambucana. A execução foi possível devido à cooperação internacional com a City Nova, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que trabalha para que o modelo dos jardins filtrantes seja reproduzido em outras cidades brasileiras. O custo da obra foi de $1.400.000, aproximadamente 7 milhões de reais, financiados pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, mantido com doações de países industrializados e apoiado pela Organização das Nações Unidas. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Recife, os ganhos da iniciativa que despolui o riacho não têm geração de iodo, nem faz uso de produtos químicos e tem baixo consumo de energia e carbono positivo. A Prefeitura vai estudar o caso para avaliar a ampliação do projeto na cidade. Por hora, já foram investidos R$500 mil na instalação de iluminação pública no local para atrair os visitantes ao parque público. Acho que dessa notícia você também vai gostar. Pesquisadores descobriram um método para transformar células de gordura branca, conhecida por ser maléfica à saúde, em gordura marrom, que causa benefícios e ajuda no combate à obesidade, doenças do coração e inflamações. Para entender o tamanho da descoberta, temos que ter em mente que o nosso corpo tem 3 tipos de tecidos: marrom, bege e branco. A gordura marrom é muito boa para os seres humanos, sendo responsável pela queima de muitas calorias, criando calor por meio de um processo chamado termogênese. Já a temida gordura branca tem como principal função o armazenamento do excesso de açúcar e carboidratos. E a bege é um dos tipos de gorduras corporais que também queima calorias. Um estudo realizado por uma universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, mostrou ser possível transformar a gordura branca em marrom. Para chegar ao resultado, os pesquisadores fizeram alterações genéticas nas células da gordura branca, que ao final do processo se converteu em marrom, que por sua vez, quando cultivada em laboratório, foi injetada em ovelhas que sofriam com excesso de peso. Os animais foram capazes de usar a gordura marrom injetada para queimar a branca. A descoberta é um avanço e tanto na medicina, pois quanto mais gordura marrom boa tivermos, menor o risco de doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Anteriormente, os pesquisadores já haviam testado um medicamento que aumentaria a queima de calorias da gordura marrom.
que aumenta com a exposição ao frio. O problema é que o método também aumentava o estresse e a pressão arterial. Após um período, os cientistas também descobriram que homens jovens saudáveis, ao serem expostos ao frio por 2 horas por dia, durante 20 dias, foram capazes de aumentar em 45% o volume de gordura marrom corporal. Essa descoberta é a melhor maneira de aumentar o tecido de gordura marrom e pode ser um dos pontos mais positivos no combate à crise da obesidade que assola o mundo. E olha só, uma situação peculiar ocorreu no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Um voo precisou arremeter, ou seja, deixar de pousar a aeronave. O motivo? Caranguejo na pista. Tudo parecia normal no voo entre o Rio de Janeiro e a capital capixaba. Mas quando o avião estava prestes a pousar, o piloto precisou fazer um comunicado um tanto quanto diferente aos passageiros da aeronave. Infelizmente não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco à nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista. Acredite se quiser. A situação causou risos aos passageiros, que preferiram levar a situação com leveza e humor. A Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto de Vitória, disse que, na verdade, apenas um caranguejo estava na pista. Por causa disso, a equipe de fauna do terminal foi acionada. A empresa reforçou que este é um procedimento padrão e que logo após a retirada do animal, as operações continuaram normalmente. Essa situação ocorreu porque o aeroporto fica localizado em uma área de manguezal e não é incomum que caranguejos apareçam na região. Mas a aparição tem ainda uma outra explicação. Segundo a Prefeitura de Vitória, até o dia 27 de março, próxima segunda-feira, acontece o 5º período de andada dos caranguejos açu, que é o período reprodutivo. Dessa forma, a passagem para o aeroporto em sentido do manguezal fica mais recorrente. Mesmo com a situação inusitada, a aeronave demorou apenas 10 minutos para pousar e o que ficou foram os momentos de risos e descontração que a tripulação vivenciou. Vai fazer uma vistoria de recolhimento desses caranguejos. E de mais 10 a 15 minutos, então, receberemos autorização para prosseguir na aproximação e pouso em Vitória. No ano passado, o setor de alimentação liderou o ranking sobre criação de empresas. Foram abertas mais de 1.000 por dia útil, motivadas pelo retorno financeiro rápido e baixo investimento. Segundo o indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian, de janeiro a dezembro, o país ganhou 278 mil novos estabelecimentos voltados à alimentação. Foram mais de 1.100 por dia. Segundo os economistas da Serasa, é fácil explicar tanta procura pelo setor de serviços, que lidera com folga a abertura de novas empresas em um ranking que também tem comércio, indústria e negócios voltado ao setor financeiro. Para começar, é preciso de menos dinheiro para abrir as portas. Além disso, o retorno é rápido e o custo de manutenção mais baixo, sem contar que os locais costumam sempre ter um bom movimento. E foi o que se recuperou mais rápido depois da pandemia. São Paulo é o estado com o maior número de novas empresas, seguido por Minas Gerais, Amapá e Roraima, que aparecem no fim desta fila. E na hora de formalizar o negócio, a maioria prefere ser um microempreendedor individual. Além de menos burocracia, o MEI garante direitos trabalhistas como previdência e principalmente paga menos impostos. No mês de maio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai lançar um programa nacional voltado para estimular a produção de alimentos saudáveis, que vem da agroecologia, da agricultura familiar, que é produzido de forma sustentável. A agroecologia é o conceito que envolve a produção de alimentos saudáveis com respeito aos aspectos ambientais, sociais e culturais.
Nos últimos anos, tem sido observado a redução da diversificação dos alimentos na agricultura familiar, com estímulos, por exemplo, à produção de soja por esse segmento. Por isso, uma das frentes do programa será o desestímulo ao uso de agrotóxicos no país. Segundo a pasta, o governo federal está reestruturando a política nacional do setor, tanto que foi criado recentemente um grupo de trabalho para a reconstituição da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que terá até 45 dias para fazer a proposição para a reconstituição dessa nova comissão. Outra estrutura que está sendo remontada é o Comitê Interministerial de Agroecologia. A CONAB explicou que o Programa de Aquisição de Alimentos, relançado recentemente pelo governo federal, também deverá estimular a produção de alimentos saudáveis, com sistemas agroecológicos, e ele vai facilitar a compra governamental de alimentos, produzidos por agricultores familiares e pequenos produtores rurais. De acordo com o Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, é possível garantir o abastecimento da população brasileira com alimentos saudáveis, mas para isso é preciso investir em modelos de produção como a agroecologia. A tele-UTI obstétrica tem ajudado a reduzir mortes de grávidas pela metade em pelo menos 11 estados brasileiros. A iniciativa do Instituto do Coração de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde, tem como objetivo analisar diariamente pacientes grávidas com gestação de alto risco. A parceria é considerada um sucesso até o momento, já que o número de mortes a cada 100 mil gestações caiu de 267 para 140 nos últimos 6 meses. De abril de 2022 até o mês passado, foram analisados mais de 850 casos de gestantes internadas nas UTIs. O principal problema de saúde apresentado pelas mulheres é a hipertensão, que aumenta o risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, doenças que podem aparecer após a 20ª semana de gravidez e causar convulsões. Atualmente, a média da taxa de letalidade de gestantes em hospitais que atendem o serviço de tele-UTI obstétrica é de 5%, alcançando patamares de países desenvolvidos. Além de acompanhar a vida das gestantes, o programa prevê capacitações virtuais e presenciais, além das discussões clínicas diárias, com 1 hora de duração, entre os profissionais do INCOR e os dos hospitais parceiros, com a presença de obstetras e intensivistas, atuando em conjunto nas condutas clínicas. Boas iniciativas também têm acontecido na atenção primária para melhorar a assistência às gestantes. Em um pré-natal adequado, com exames e no mínimo 6 consultas, é possível identificar e intervir precocemente em fatores de risco que podem levar à morte materna. A ideia do programa surgiu no auge da pandemia de Covid, em 2021, quando o país dobrou a razão de mortalidade materna, retrocedendo a níveis de 25 anos atrás. Na época, o INCOR tinha um tele-UTI de adultos que apoiava hospitais públicos no cuidado de pacientes críticos, que começaram a pedir ajuda para cuidar de suas gestantes. Hoje, 11 estados brasileiros já estão com hospitais cadastrados no programa: Rondônia, Pernambuco, Goiás, Ceará, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraíba, Amazonas, Piauí, Alagoas e Minas Gerais. Seja para se divertir, se informar ou apenas passar o tempo, a utilização das redes sociais é algo quase que inevitável nos dias de hoje e o seu consumo atinge praticamente o mundo todo. Um estudo demonstrou que o Brasil é o 3º país que mais se utiliza dessas plataformas. Muito se sabe sobre a importância da inclusão digital e como ela precisa ser um dos pontos cruciais para o avanço da população em diversos âmbitos. Assim, a inclusão digital é um esforço para garantir que todos possam participar,
contribuir e se beneficiar deste mundo tecnológico. No ano passado, um estudo feito pela PNAD Contínua demonstrou que o número de domicílios com acesso à internet no Brasil chegou a 90%. E com isso, sua utilização serviu para diversas coisas, como pesquisas escolares, consumo de notícias e um dos principais, o uso das redes sociais. Segundo um levantamento feito pela Comscore, de janeiro de 2020 até o fim do ano passado, o Brasil se tornou o terceiro país que mais usa as redes sociais no mundo, atrás apenas da Índia e da Indonésia. De acordo com o levantamento, o tempo gasto pelos brasileiros nessas plataformas aumentou 31%, chegando a 356 bilhões de minutos. Ou seja, cada usuário passou 46 horas nas redes sociais somente no mês de dezembro. Esse tempo todo dentro das redes fez com que uma revolução surgisse no e-commerce nacional. As empresas precisaram investir de maneira exaustiva na publicidade dentro dessas plataformas, principalmente por meio de influenciadores digitais. Mas como toda e qualquer coisa que seja exagerada, o uso contínuo pode trazer alguns problemas. Um exemplo disso é com um grupo de idosos, que foi analisado uma queda em seu círculo social que atualmente se encontra menos ativo. E o motivo para esse esfriamento no convívio social é que os idosos se sentem menos confortáveis em conversar ou interagir com outras pessoas pela internet. Sem contar que a troca do mundo real pelo virtual pode trazer complicações futuras, como sedentarismo, tristeza e até depressão. Desta forma, os especialistas listaram situações que podem tornar o uso cotidiano mais saudável, como, por exemplo, se desconectar da internet 2 horas antes de dormir para o corpo entender a necessidade de desacelerar. Trocar parte do tempo conectado por atividades ao ar livre. Marcar intervalos regulares durante o uso das tecnologias. E não acreditar em tudo que é postado. Ao colocar essas situações em prática, você poderá evitar que se torne dependente das redes sociais e, além disso, poder viver um pouco mais da vida real. A ansiedade atinge quase 10% da população brasileira, uma doença que pode atingir tanto a saúde mental quanto a física, contribuindo para uma série de condições graves, como burnout, distúrbios cardíacos e até demência. Cerca de 40% das pessoas com transtornos de ansiedade não se tratam, o que não é recomendado, pois existem estratégias cientificamente comprovadas para ajudá-las a se sentir melhor. O primeiro passo para controlar a ansiedade é fazer uma pausa para identificar seus sentimentos e emoções. Em seguida, contar com alguém e em quem confia para se sentir menos sozinho, explicando que você não precisa de ajuda, apenas deseja compartilhar suas emoções. O próximo passo é explorar o que está por trás do sentimento e respirar fundo. A prática de inalar o ar pelo nariz e exalar pela boca pode diminuir a resposta do corpo ao estresse, o que é particularmente útil se a ansiedade for acompanhada de sintomas físicos, como respiração superficial, coração acelerado ou estômago revirado. Por esse motivo, é importante criar o hábito de fazer pausas respirando desse jeito ao longo do dia. A música também é um elemento crucial nesse processo. Vários estudos descobriram que ela pode reduzir os níveis de ansiedade em pacientes gravemente doentes. Outra peça fundamental na luta contra a ansiedade é caminhar ao ar livre. É nesse momento em que existe a troca entre sua mente e o ambiente, que pode fazer com que os pensamentos de preocupação deixem de existir. Também é importante comer bem, principalmente de forma saudável. Um estudo encontrou níveis mais altos de ansiedade em pessoas que consumiam dietas com alta ingestão de açúcar, carboidratos refinados e alimentos ricos em gordura e baixos níveis de proteína. Como a ansiedade é uma doença que pode ser controlada, é importante que o paciente consulte um terapeuta especializado em terapia cognitiva comportamental. Durante a consulta, o profissional estimula o paciente a desafiar seus pensamentos e comportamentos irracionais, além de ser uma terapia de curto prazo, com cerca de 8 a 16 sessões. Em último caso, a pessoa com altos níveis de ansiedade
pode ser aconselhada a tomar remédios. Existem muitos medicamentos que se mostram eficazes na redução da ansiedade. Eles levam normalmente 1 semana ou mais para funcionar completamente e, em seguida, levam a uma diminuição dos sintomas. O Brasil foi o país com mais suspeitas de manipulação de eventos esportivos no ano passado. Pelo menos 152 partidas terminaram com resultados duvidosos. Os dados são de um relatório anual de uma empresa líder global em tecnologia esportiva, parceira da CBF, da UEFA e da FIFA. Dos mais de 150 jogos identificados como suspeitos no ano passado, 139 eram de futebol, o esporte mais popular do país. Além desses jogos, outras 1.212 partidas foram investigadas por apresentarem eventos considerados inusitados durante sua realização. Ou seja, mais de 1.000 jogos exibiram evidências esmagadoras de viciação de resultados ou com indícios de manipulação. Os números são 34% maiores do que os apresentados em 2021. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol afirmou trabalhar permanentemente no combate à manipulação de resultados e disse que também é vítima dos criminosos. Mas não é só no Brasil que eventos esportivos são suspeitos de manipulação. Mais de 90 casos parecidos foram identificados na Rússia, mais de 50 na República Tcheca e em algumas outras nações como Grécia, Argentina, Polônia e Tailândia. Em todas essas localidades, o futebol foi o esporte com maior número de jogos suspeitos. Esses jogos acontecem principalmente em competições inferiores, como na 3ª Divisão Nacional e em ligas regionais, onde não existe muita fiscalização e cobertura da mídia. Apesar de ser o principal alvo, não é apenas no futebol em que as manipulações de resultados acontecem. A média de partidas duvidosas em todos os esportes subiu para 1 a cada 475 em 2022. Esse número era 1 a cada 545 em 2021. O basquete, por exemplo, teve crescimento de aproximadamente 250% dos casos, principalmente na Europa, continente com maior índice de manipulação, seguida por Ásia e América do Sul. Ao todo foram aplicadas 169 sanções esportivas ou criminais a suspeitos de trapaça ou desrespeito às leis, em 21 países diferentes no ano passado. Apesar desse crescimento, 99% dos eventos esportivos estão livres de viciação de resultados e nenhum esporte teve taxa superior a 1% de ocorrências. E agora uma novidade curiosa sobre a declaração do imposto de renda deste ano para aqueles que investem na Bolsa de Valores. Um dos perfis que, aliás, mais sofrem na hora de preencher o documento. Em 2023, a Receita isentou da obrigação de declarar quem fez operações de venda de baixo valor ou não teve lucro. Só que aí é que está. Essa simplificação beneficia menos pessoas do que aparenta. Tudo vai depender dos critérios que elas se enquadram. Até o ano passado, o contribuinte que tivesse qualquer valor aplicado na Bolsa de Valores, mercadorias futuros ou similares, era obrigado a declarar o imposto de renda, mesmo se tivesse tomado prejuízo ou apenas comprado ações no ano anterior. Agora, só vai precisar preencher a declaração quem vendeu mais de R$40 mil em venda variável ou que teve lucro de qualquer valor na venda. Se a soma das vendas, não do lucro, das ações ficar abaixo dos R$20 mil por mês e o investidor não fez day trade, que é aquela que comprou e vendeu papéis no mesmo dia, haverá isenção de imposto. Só que mesmo nesses casos, será necessário declarar os ativos e os resultados das operações, porque houve lucro no ano anterior. Na prática, beneficiará menos contribuintes do que os 500 mil iniciantes previstos. Número que foi o motivo da mudança, porque a Receita detectou que apenas esse nicho fez a declaração no ano passado, apenas porque tinham ações, e assim resolveu simplificar as regras até para ajudar o pequeno investidor, que muitas vezes se atrapalhava na hora de preencher. Os demais critérios de obrigatoriedade para enviar a declaração são os seguintes:
ganhou mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano, sem salário, aposentadoria, aluguéis ou outras fontes tributáveis. Recebeu mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenização trabalhista ou rendimento de poupança. Teve ganho na venda de bens como casas e carros, entre outros. Era proprietário de bens de mais de R$ 300 mil. Passou a residir no Brasil em qualquer mês do último ano, permanecendo no país até o dia 31 de dezembro. Vendeu um imóvel e comprou outro no prazo de 180 dias. Caso se encaixe em algum desses casos, o contribuinte não deverá declarar apenas o estoque das ações do fim do ano anterior na ficha Bens e Direitos. Também será necessário informar o resultado das operações, lucro ou prejuízo na ficha Renda Variável, com os prejuízos preenchidos com sinal negativo, para que as perdas possam ser abatidas do imposto de renda nos anos seguintes. Um relatório do consumidor divulgado pelo governo apontou que os serviços de cartões de crédito e débito no Brasil lideraram o ranking de reclamações no ano passado. Em 2022, foram contabilizadas 141.600 queixas relacionadas às modalidades de pagamento, uma alta de 7,6% frente a 2021. Desde 2019, a modalidade de pagamento apresenta o maior percentual de reclamação na plataforma do consumidor.gov.br. Naquele ano, as reclamações relacionadas a crédito, débito e cartão de loja correspondiam a 9,1% do total, percentual que subiu para 11% em 2022. Os bancos, as financeiras e administradoras de cartão receberam a maior parte das reclamações no ano passado, sendo a maioria relacionadas aos cartões de crédito, débito e loja. Há 3 anos, as instituições financeiras lideram o ranking. Em seguida estão as operadoras de telecomunicações, que lideravam a lista de 2016 até 2019, seguidas por transporte aéreo, comércio eletrônico e viagens, turismo e hospedagem. De qualquer forma, no relatório divulgado, o ranking de setores com maior percentual de reclamações ainda aparecem atrás das operadoras de telecomunicações e dos provedores de conteúdo e outros serviços de internet, quando se trata de resolutividade dos recursos apresentados pelos consumidores. Segundo a plataforma consumidor.gov.br, as financeiras resolvem 78,7% das reclamações e, em média, 77,4% das reclamações registradas no site são solucionadas pelas empresas participantes, que respondem às demandas em um prazo médio de 7 dias. Sem contar que o Índice Geral de Resolutividade está em trajetória de queda desde 2016. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, isso está relacionado ao aumento do número de empresas que aderiram ao programa. Pela primeira vez desde que a plataforma foi criada em 2014, o número de reclamações resolvidas apresentou queda de 10%, saindo de 1.430.000 em 2021 para 1.290.000 no ano passado. 127 novas empresas se cadastraram no consumidor.gov.br em 2022. Ao todo, 1.275 empreendimentos são adeptos da plataforma. E não é novidade que o desejo de muitas pessoas é trabalhar. E fica melhor quando as tarefas são desempenhadas com satisfação. E melhor ainda, quando tem o amor da família. De um desejo de empreender logo após largar o emprego formal e o nascimento da filha, a Marina viu em uma receita tão simples de família uma oportunidade de desenvolver um novo negócio. E eu sempre gostei de cozinhar e eu entendi que aquela palavra era para mim. E a partir dali eu comecei a conversar com Deus para que Deus me direcionasse do que eu precisava fazer.
E aí eu brinco que Deus jogou um pacote de rosca de polvilho congelada na minha cabeça, assim. Porque a minha mãe sempre fez rosca de polvilho em casa, que a mãe dela fazia. E eu acabei assumindo eu assim, vou fazer rosca de polvilho também, porque eu sempre comi, sempre tive em casa. Vou fazer essa rosca e vou começar a vender. E aí eu comecei a pensar assim, vou fazer de alguns sabores também. Vou tentar doce, vou tentar salgada, vou tentar outras opções. Fomos fazendo testes e eu fui aprender a fazer, porque eu também não sabia até então. E tudo foi acontecendo assim. Em uma semana a gente fez um planejamento, se organizou. Eu fiz os pacotes e levei para umas amigas e disse, se vocês gostarem, vocês postem no Instagram e me marca. Fiz o Instagram da marca e mandei para elas. Elas gostaram, postaram e começou a tomar uma proporção bem grande, assim. As roscas de polvilho são muito tradicionais na região sul do país. E, além delas, a Marina vende a chimia, um doce de fruta, aquele de compota para muitos, mas que também traz recordações, principalmente nas tardes de café na casa dos avós. A receita de família veio através da mãe, que passou os cuidados e também todos os detalhes para que tudo desse certo. A receita era da minha avó, né, da mãe da minha mãe, que sempre fez rosca de polvilho, e a minha mãe também sempre fez a rosca de polvilho. Só que eu nunca tinha feito. Mas aí, quando eu tive essa ideia, a mãe entrou comigo, né? Eu pedi a ajuda dela para trazer isso. E junto com essa ideia, eu também quis trazer essa conexão de família, sabe? Porque isso sempre remeteu à minha casa, né? À minha família, assim, um momento de comunhão, café, todo mundo junto. Então, o nome chimia também me remete à minha outra avó, que é a mãe do meu pai, que sempre fez muita chimia. Então, chimia, pão caseiro, tudo isso que traz esse ambiente família, né, que traz essa memória afetiva, foi o que a gente quis trazer com a nossa empresa. Hoje, ela vende, em média, 800 unidades de roscas por semana. Cada pacote contém 6 delas, congeladas. E, na hora de consumir, são feitas na fritadeira sem óleo, o que faz com que muitos caiam no gosto da receita. Ela buscou a ajuda de alguns órgãos para sair da informalidade e abrir as portas do seu ateliê. Eu sou formada em administração, né? E meu marido também, ele é engenheiro, então a gente já tinha uma expertise de mercado, né, anteriormente, mas eu busquei alguns cursos do Sebrae também, tenho buscado também contador, né, para dar um auxílio mais profissional, porque faz um mês que a gente abriu aqui, então a gente também está se estruturando nesse sentido, mas teve esses apoios e a nossa expertise mesmo. A expertise, o amor, a família. As roscas de polvilho da Mari estão fazendo o maior sucesso. Além da loja física, ela divulga os produtos de forma online e faz entregas via delivery, o que facilita as vendas. Pelos produtos não possuírem glúten ou lactose, abrange ainda mais uma parte da população que tem a alimentação restrita. O negócio vem dando certo e a felicidade de se estar em família também. É muito bom, até emocionante, né? Porque quando ela falou nessa proposta de fazermos as roscas, eu fiquei pensando assim, será? Né? Porque a gente faz isso tanto na família, né? E aí ela disse, mãe, vamos fazer essa coisa, né? Como essa proposta de vó, como ela fala. E essa receita é da minha mãe, da vó Cota, né? Como a gente chama a minha mãe, eu estou chamada de vó Cota. Então, assim, é muito bom, é muito prazeroso. Eu estou me sentindo, assim, muito feliz. Porque, assim, se os filhos estão felizes, nós também ficamos felizes. Mais uma receita simples de família que virou negócio. Hoje, mãe e filha trabalham juntas para conquistar os seus objetivos. E o principal deles, fazer com que muitas famílias voltem a compartilhar esse momento, sentadas à mesa para aquele café com simplicidade, sabor e muito amor. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, é só acompanhar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e eu desejo um excelente fim de semana para você. Tchau!